Bom, pessoal, então nós vamos hoje continuar, né, o nosso estudo de escoamentos em superfície livre. Só que hoje nós vamos focar o nosso estudo em escoamentos permanentes e uniformes. Né? Na aula passada, a gente viu os tipos de escoamento, né, que a gente pode ter em um escoamento de superfície livre, com superfície livre, e aí nós vimos que a gente pode ter o escoamento permanente e não permanente, né, que são aqueles cujas características da seção, né, a característica dos parâmetros hidráulicos na seção transversal, que são área molhada, altura d'água e etc., né, elas são invariáveis com o tempo, né, e também nós vimos que o escoamento ele pode ser uniforme ou não uniforme, né, que é o escoamento variado, que é quando essas características dos parâmetros hidráulicos se mantêm constantes também no decorrer do espaço, né, ao longo de várias seções. Então, hoje, a gente vai focar, né, no escoamento uniforme e permanente, tá certo? Que é um tipo de escoamento que é super possível da gente projetar para acontecer na vida real, e aí é com base nele, tá? Que a gente vai fazer aqui, iniciar o nosso projeto, os nossos projetos dos canais, tá? Então, como eu já falei, né, o escoamento uniforme, ele é aquele escoamento onde existe uma constância dos parâmetros hidráulicos, e aí aqui nós temos área molhada, altura d'água, né, que a gente chama de Y0, e etc. Então, existe um balanceamento entre a força aceleradora e a força de resistência. A esse balanceamento nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, existe um equilíbrio dinâmico entre a força aceleradora, que ela é oriunda da ação da gravidade no escoamento, oriunda da ação da gravidade no escoamento. E nós temos também a força, né, de resistência ou a força resistiva, que ela é originada, né, da tensão de cisalhamento entre a água e o perímetro molhado, né, da superfície do canal. Então, a força de resistência ou força resistiva, ela é oriunda da tensão de cisalhamento entre o fluido, né, ou entre a água mesmo, vou colocar logo água aqui, porque a gente está escoando água, entre a água e o perímetro molhado, né, que é a parte das paredes e do fundo do canal. Então, essa figura aqui, ela representa, né, um escoamento em um canal prismático, tá? Com declividade e rugosidades constantes, alimentado ali, né, por um reservatório qualquer e mantido aqui nesse nível o tempo todo. Então, se a gente aplicar o equilíbrio dinâmico para canais prismáticos, né, e para canais prismáticos, como assim canais prismáticos? Canais prismáticos são aqueles que a gente consegue, que são oriundos de seções projetadas, né? É quando a seção transversal ela possui uma geometria definida e conhecida, seja ela retangular, aqui um canalzinho com seção retangular, seja ela trapezoidal, tá aqui o nível da água, né? Ou seja ela triangular. Né? Então,
os nossos canais, eles possuem aí seções definidas, então a gente conhece a área da base, né, que é a seção transversal, e conhecemos a altura do prisma, né, que seria o nosso comprimento aí do canal. Então, um canal prismático com baixa declividade, de fundo, né? Só lembrando aqui, né? Com baixa declividade de fundo e rugosidade constante. Rugosidade constante e baixas velocidades também. O equilíbrio dinâmico. Vai ser expresso nos seguintes termos, né? Então, a gente tem que encontrar aqui os termos para aplicar o equilíbrio dinâmico, que nada mais vão ser os termos que representam a força aceleradora, né, que é a componente da força da gravidade na direção do escoamento, e os componentes da força de resistência ou da força resistiva, que vai ser aí oriunda da tensão de cisalhamento, né, entre a água e o perímetro molhado. Né? Então, a gente vai tratar especificamente de canais prismáticos com baixa declividade, né? Com rugosidade constante, ou seja, também de fronteira rígida, e a altura d'água também constante, tá? Baixas velocidades e também a altura d'água constante aqui. Esqueci de escrever nesses seguintes termos. Velocidade constante. E a altura d'água constante e baixas velocidades, tá? Altura d'água constante e baixas velocidades. A gente vai ter aqui, né, esses canais são os que nós devemos estudar. Para essa altura d'água constante aqui, a gente chama de altura normal de água, né, e que a gente também apelida isso aqui como Y0. Então, a gente vai olhar aqui as equações, né, da resistência. Isso aqui é um volume de controle, tá? É um volume de controle, que é um pedacinho daquele escoamento lá, que a gente, volume de constante, como eu ia falando, volume de controle, que é uma parte do escoamento em superfície livre, né, e que nós vamos aplicar aqui todas as forças que interferem nesse escoamento e vamos ver como é que elas se comportam. Então, nós temos a inclinação do fundo do canal aqui, que é a inclinação I0, né? Nós temos as forças de pressão, F1 e F2, né? Força de pressão aqui. Força de pressão. A gente tem aqui a tensão de cisalhamento. Nós temos a altura d'água normal, que é o Y0, que é aquela altura medida na vertical, tá? Que ela não faz 90 graus com o fundo do canal, que ela está no eixo Y. Nós temos a componente do peso, no sentido do escoamento também, né? Que vai ser peso seno de θ. Nós temos aqui a perda de carga do escoamento do volume de controle, que vai da seção 1 à seção 2. E aqui nós temos as cotas também topográficas, né? Se eu considerar isso aqui como plano horizontal de referência, aqui é o meu Z2, e bem aqui, ó, vai ser o meu Z1. E as propriedades da seção transversal também, né? Que é a altura d'água, área molhada e perímetro molhado, que é o contato aqui entre o fluido e
as paredes e o fundo do canal. Então, a gente vai aplicar aqui, né, a segunda lei de Newton. Na verdade, a gente tem que ver quem é cada uma dessas forças para poder aplicar a segunda lei de Newton, que é somatório das forças em x igual a zero, e a partir daí a gente conseguir encontrar, né, as relações aqui desses parâmetros com o nosso escoamento, tá? Então, a segunda lei de Newton no volume de controle diz que somatório das forças em x, que é igual a massa vezes a aceleração, é igual a zero, tá? Então, quem são essas forças em x? Né? As forças na direção x, que é a direção do escoamento, vai ser as forças de pressão, a força peso, né? E a força aqui de cisalhamento, né? Que é oriunda da tensão de cisalhamento. Só lembrando, pressão ou tensão é igual a força dividida aqui pela área, tá? Então, a gente vai analisar cada uma dessas forças, que vai ser o produto da tensão ou da pressão vezes a área. Então, a primeira delas, as forças de pressão nas seções 1 e 2, ou seja, a força aqui F1 e a força F2. Na figura, eu já mostrei aqui como é que funciona, né, a distribuição de pressão, ao longo da altura d'água. Essa distribuição de pressão ao longo da altura d'água, ela é uma pressão linear, porque aqui na superfície livre nós não temos pressão relativa, né? A pressão relativa aqui, ela é igual a zero. Então, pelo fato da gente ter uma superfície livre, pelo fato dessa pressão aqui ser igual a zero, lá no fundo do canal a gente tem aqui a máxima pressão. Então, a força de pressão, ela não vai estar aplicada no centro da distribuição, né? Por ser linear, ela está aplicada no centro de gravidade. E o centro de gravidade de um triângulo é aqui em 2/3 da altura, né? E a altura dela aqui é 2/3 de H. Eu ia colocar Y0, mas é 2/3 de H. Então, a força de pressão aqui, né, vão ser iguais, né? Vai ser igual ao γH vezes a área de atuação aqui, que é a área do perímetro molhado, né? Como essa força de pressão, ela é zero aqui, ela vem crescendo nessa direção, ela atua sobre toda a área aqui. Sobre toda a área. Se a gente vê de frente, né, a pressão, ela tá atuando aqui, ó. A gente tem várias flechas aqui. Né, atuando aqui por toda a área da seção transversal. Então, γH, né, força, pressão é força sobre área, força, então, é pressão vezes a área de atuação. Pressão aqui, γH, né, como a gente não tem uma distribuição uniforme, como ela é linear, é a altura do centro de gravidade, que é 2/3 da altura total, tá bom? Isso é a força de pressão, né? γH, que é o peso específico, a altura do centro de gravidade e a área molhada. A força peso na direção X, né? Aqui na direção X, ó, aqui a gente tem a componente do peso, que ela é vertical, né, faz aqui um ângulo normal com a normal do plano, aqui, então, nosso perpendicular é aqui. Se eu quero a componente horizontal, que é a que está aqui, ó, e aqui a minha componente do peso, eu quero a componente que vem para cá, é o ângulo oposto, então é peso vezes o seno de θ, né, aplicando aqui trigonometria básica, tá certo? Só desligar aqui no meu celular, porque tá me agoniando. A força de cisalhamento é a mesma coisa. Tensão de cisalhamento é a força de cisalhamento sobre a área, né? Então, a força de cisalhamento
vai ser igual a tensão de cisalhamento vezes a área de contato, a área superficial. Só que a tensão de cisalhamento, ela atua no fundo e na largura, né? Ou nas larguras, nas paredes, né? Largura não, nas paredes do canal. Então, eu tenho um cisalhamento aqui, e tenho um cisalhamento aqui, e cisalhamento aqui também. Eu tenho um cisalhamento por todo o perímetro molhado, na seção e no comprimento. Então, a atuação aqui, a área de atuação da força de cisalhamento é perímetro molhado vezes o L. Isso aqui é a área de contato do fluido com o canal. Certo? Então, essa vai ser a nossa força de cisalhamento. Como o somatório das forças de X aqui vai ser igual a zero, né? Porque é igual a massa vezes a aceleração, a gente não tem aceleração aqui. Então, a gente vai ter aqui que o somatório dessas forças vai ser igual a zero. Adotando o sentido do primeiro quadrante como positivo, como eu sempre faço, positivo aqui, então, vai estar a F1, a F2 ela é negativa, força-peso positiva, e a força do cisalhamento também vai estar aqui no sentido negativo, né, que vai estar para o sentido oposto. Colocando cada uma delas, né, aqui, ó, só que peso, né, aí eu vou só escrever o peso em função do peso específico do fluido e do volume. Peso é peso específico vezes o volume. E o volume do prisma é a área da base vezes a altura, ou seja, área molhada vezes o comprimento. Então, o volume, o peso aqui é peso específico vezes a área molhada vezes o comprimento. E aqui eu quero tirar o seno de alfa, né? Como eu já mostrei anteriormente, eu vou fazer isso aqui igual a Z1 e essa distância aqui igual a Z2. Se eu traçar aqui a projeção horizontal, o seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é esse pedacinho aqui, que é a diferença entre Z1 e Z2, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento, tá? A gente falou que nós íamos utilizar canais, né, com declividades pequenas, para ângulos muito pequenos. Então, alfa aqui, ele, para ser pequeno, ele quer dizer que vai ser menor do que 6 graus Celsius. E aí, para ângulos pequenos, a gente pode fazer essa pequena aproximação aqui, tá? O seno de alfa, que é Z1 menos Z2 sobre L, né, que a gente já encontrou aqui, vai ser aproximadamente igual a tangente de alfa, e a tangente de alfa, né, que vai ser ΔZ sobre L também, ela é igual à inclinação do fundo do canal, tá bom? Então, a inclinação do fundo do canal em metros por metro, né, que é dado pela tangente do alfa, vai ser Z1 menos Z2 sobre L, né, vai ser igual aí à inclinação do fundo do canal, tá? Porque aqui a gente tem ΔZ sobre L, né? ΔZ sobre L, isso aqui é perda de carga unitária, né? Uma vez que a gente não tem pressão aqui. Então, as diferenças de cotas aqui vai ser o que vai nos dar a carga naquele ponto. Então, é a perda de carga por unidade de comprimento, nosso ΔZ sobre L, e isso aí vai ser a própria declividade de fundo do canal, tá certo? E aí a gente chega, né, à conclusão de que peso específico, né, vezes o A, vezes o L, vezes o I0, e aí isso aqui vira peso vezes o seno de alfa igual a força de cisalhamento, né? Porque esses aqui são iguais e se cancelam. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Né? A gente vai ter aqui, isso aqui é o peso vezes o seno de alfa, e isso aqui é a força de cisalhamento. E aí a gente chega à seguinte relação, né? Que a tensão de cisalhamento vai ser o raio hidráulico, o peso específico do fluido, vezes o raio hidráulico, vezes a
declividade do fundo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de tensão média de cisalhamento sobre o perímetro molhado. Molhado do canal, tá? Então, se a gente lembrar, né, lá no comecinho da disciplina, a gente também utilizou essa mesma figura e nós também encontramos uma relação, tá, para a tensão de cisalhamento média, né? A gente tinha definido que tensão de cisalhamento média era massa específica, fator de atrito, a velocidade média, né? E ao quadrado dividido por 8. Né? Então, se a gente assumir que o raio hidráulico ele é um parâmetro que serve para levar em conta as diferenças, né, de forma entre as seções retas e as seções de tubo circular e de canal prismático, né, porque é o seguinte, aqui o fator de atrito, o F é o fator de atrito, e ele é função do número de Reynolds, de atrito, e é função do número de Reynolds e da rugosidade da parede, né? Então, o que é que a gente vai considerar? A gente vai considerar que o raio hidráulico, que é a área molhada dividido pelo perímetro molhado, ele é um parâmetro que leva em conta as diferenças de forma, né, entre as seções nos tubos circulares e nos canais prismáticos. Então, a gente pode igualar as duas equações, essa daqui e essa daqui, que é função do raio hidráulico. Então, quando a gente iguala as duas funções da tensão de cisalhamento, aí a gente chega à relação, né, que aqui fica ρFV ao quadrado sobre 8 igual a peso específico, raio hidráulico vezes I0. Então, peso específico dividido por ρ, isso aqui é gravidade. Então, a gente tem gravidade, raio hidráulico I0 vezes 8 dividido por FV ao quadrado. Né? Então, velocidade ao quadrado aqui, ou velocidade vai ser a raiz de 8G sobre F vezes a raiz do raio hidráulico vezes a inclinação, né, a declividade de fundo. Então, se a gente chamar isso aqui, né, esse parâmetro aqui de C, tá? A gente vai ter que a velocidade, ela é igual a C vezes a raiz do raio hidráulico vezes a inclinação de fundo, né? E essa equação, ela é conhecida como fórmula de Chese, onde esse C aqui, esse aqui é conhecido pela equação de Chese, ou fórmula de Chese, onde esse C é o coeficiente de resistência ou o coeficiente de rugosidade de Chese, tá? E aí, essa equação, ela é muito indicada para escoamentos turbulentos, rugosos em canais, tá? Então, isso aqui é a equação de Chese, indicada para escoamentos turbulentos, rugosos em canais. E aí, obviamente, a gente pode escrever, né, a equação de Chese em termos de vazão, né, porque velocidade é vazão dividido por área. Então, se a gente substituir que velocidade é vazão vezes a área, né, isso aqui vai ser igual a C, raiz de raio hidráulico e 0, passando a vazão para cá, vazão é velocidade vezes a área.
né? Tá certo. Então, vai ser velocidade vezes a área, tá certo. Então, aqui a vazão, ó. Velocidade é vazão sobre área, perdão, né? E aí, a área vem para cá, vazão fica CA, raiz de raio hidráulico, e zero, né? A mesma equação, só que escrita aqui em termos de velocidade e vazão. Essa equação, ela é a equação fundamental, né, do escoamento permanente uniforme em canais, tá certo? E ela também pode ser deduzida, né, diretamente da equação universal, se a gente generalizar, né, o conceito de diâmetro hidráulico, né? Se vocês lembrarem lá do conceito de diâmetro hidráulico, a gente pode acabar trazendo também essas deduções aqui para a gente, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou relacionar essa equação empírica de Chese, essa equação fundamental do escoamento permanente uniforme em canais, que eu não escrevi isso aqui, a equação de Chese, que é a equação fundamental do escoamento permanente e uniforme em canais, tá certo? E aí a gente vai relacionar essa equação, né? Porque existem uma série de fórmulas empíricas que derivam da equação de Chese, tá certo? E aí essas equações empíricas, na verdade, elas surgem com a intenção, né, com o objetivo de ligar o C de Chese, a equação de C de Chese, ao raio hidráulico da seção, né? Uma das principais relações que existentes, né, que é simples e atual, né, atualmente ela é a mais empregada, ela é a relação empírica de Money, né, que ela foi desenvolvida através de análise de resultados experimentais, e ela é dada, né, por coeficiente de Chese, é o raio hidráulico, elevado a 1/6 dividido por N. Isso aqui são relações empíricas, a equação empírica de Money, que relaciona C com o raio hidráulico. Tá? Então, se a gente substituir esse C aqui, né, raio hidráulico elevado a 1/6 dividido por N, na equação anterior, na forma de Chese, aqui, né, substituindo o C por aqui, bem aqui, a gente tem, né, que velocidade vai ser, então, 1/N, né, raio hidráulico a 2/3, raiz de 0, ou vazão, que é só multiplicar todo mundo pela área. Essa equação, né, ela é denominada a equação de Money, e ela é válida para escoamentos permanentes, uniformes e turbulentos rugosos com grandes números de Reynolds. Então, a equação de Money, ela é válida para escoamentos permanentes, uniformes e turbulentos rugosos. Com alto número de Reynolds, tá? Então, nessas condições, por que ela é válida para essas condições? Porque nessas condições, o coeficiente de Money, que é esse Nzinho aqui, que nós chamamos de coeficiente de Money, tá? Ele permanece constante, né, para uma certa rugosidade, enquanto o coeficiente de Chese, ele é proporcional, né, à rugosidade relativa da seção, que é raio hidráulico dividido
por N. Então, se a gente combinar aí a equação, essas equações, né, a gente chega a uma relação, né, se eu fizer aqui se eu isolar aqui, eu consigo, né, eu chego na equação de Mann escrita dessa seguinte forma. NQ sobre raiz de 0 igual a raio hidráulico elevado a 2/3. E aí aqui, o que é que a gente vai fazer, né? Se a gente separar aqui esse trecho da equação, ó, esse trecho aqui, ele relaciona o coeficiente de Mann, tá? Que ele tem a ver com a rugosidade da parede, rugosidade das paredes e do fundo do canal. Nós temos a vazão, que ela é função da demanda que a gente precisa, e nós temos a declividade de fundo, do fundo do canal, que ele é um parâmetro topográfico. Então, esses três parâmetros aqui, tanto o coeficiente de Mann, quanto a vazão, quanto a inclinação, eles são parâmetros que eu vou chamar de projeto, ou parâmetros dinâmicos, tá? E a segundo lado da igualdade, que é área vezes o raio hidráulico, isso aqui são parâmetros puramente geométricos. Tá? São parâmetros geométricos. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou dar um jeito aí de relacionar esses parâmetros geométricos para poder facilitar aqui, né, de alguma forma, os meus cálculos, trazer um pouco a minha equação de Mann para parâmetros, né, para fórmulas mais normatizadas da seção. E aí, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço o cálculo, então, de canais em regime uniforme mesmo? Né? Então, se a gente olhar para a equação de Mann, né, que é essa daqui, ó, NQ sobre raiz de 0 igual a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Se a gente olhar, né, os termos aqui do lado esquerdo que eu falei, né, para os cálculos para o cálculo desses canais, eles são parâmetros necessários para o dimensionamento da seção, enquanto do lado direito, né, são parâmetros puramente geométricos. Então, quando a gente escolher a forma geométrica, ou seja, quando eu escolher a forma geométrica, escolha da geometria da seção. Então, esses meus parâmetros aqui, que eles são parâmetros de projeto, que eles são parâmetros de dimensionamento, né, eles vão se relacionar, eles vão se combinar de uma forma que vai satisfazer a escolha da geometria da seção. Né? Quando eu escolher a geometria, eu vou saber quem é a minha área e quem é o meu raio hidráulico. Então, eu preciso combinar esses três parâmetros aqui, de tal forma que eles satisfaçam essa relação. Então, os meus parâmetros de dimensionamento, os meus parâmetros de projeto, eles vão ser relacionados, né, entre si, de tal forma que eles satisfaçam a geometria da minha seção. Então, se a gente pegar uma seção transversal definida, né, e chamar de lambda uma dimensão característica da seção, esse lambda aqui, ó, lambda é uma dimensão característica da seção, tá? E aí, ela é função, né? Uma função aí da qual são dadas todas as outras dimensões para se desenhar essa seção. Então, o que é que eu vou fazer?
Quando eu tiver canais abertos para canais abertos, eu vou considerar a minha dimensão característica da seção, em que todos os outros parâmetros da seção transversal vão ser escritos em função dela, eu vou considerar, então, a profundidade da linha d'água. A profundidade da água, né? Ou a profundidade normal, ou a altura da água normal, que eu chamo de Y0. Para canais fechados, eu vou considerar o lambda, a dimensão característica, como sendo o diâmetro, considerando que os meus canais fechados, eles vão ser de geometria circular, tá certo? Para canais circulares. Então, os alfa e beta aqui, eles vão ser parâmetros de forma da seção, né? E aí eu vou escrever a minha área em função do parâmetro de forma da seção e do meu lambda, tá? Que é uma dimensão característica. E o raio hidráulico eu também vou escrever em função de um parâmetro de forma, que eu chamei de beta, e da minha dimensão característica. Então, quando a gente fixa a forma geométrica da seção, o alfa e o beta, eles são determinados, né, de uma vez, porque eles valem para infinidade de seções da mesma forma geométrica. Então, se eu escolher a forma geométrica retangular, o alfa e o beta não vai mudar, né? Vão ser os mesmos parâmetros para toda e qualquer seção retangular que eu escolha, porque o que vai definir aqui vai ser o meu lambda, né? Vai ser a minha dimensão característica. Isso vale para o retângulo, isso vale para o trapézio, isso vale para o triângulo, né? Que na verdade são seções semelhantes, e isso vale também para as geometrias, né, de seção circular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, área igual a alfa lambda ao quadrado, raio hidráulico igual a beta lambda, e vou substituir aqui, na equação de Manning. E aí eu vou ver o que é que vai acontecer. Né? Então, fazendo nq sobre raiz de 0 igual a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, isso aqui, então, vai ser igual. A área é alfa lambda ao quadrado. E o raio hidráulico é beta lambda elevado a 2/3. Então, nosso nq sobre raiz de 0 é igual a alfa, beta 2/3, lambda elevado a 8/3. Lembrando, isso aqui, né, é a equação de Manning. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? O que é que eu quero aqui? Eu quero encontrar a relação entre a minha dimensão característica e os outros parâmetros, tá certo? Então, isolando o lambda, né, como ele está elevado a 8/3, então eu tiro a raiz, né, eu elevo todo mundo a 3/8 para encontrar o valor de lambda. E aí eu fico que o lambda é igual a nq sobre 0, que isso aqui são os parâmetros de dimensionamento. Dividido aqui por alfa, beta, elevado a 2/3, que são os parâmetros de forma da seção, tá certo? Como essa galera aqui é constante, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse alfa, beta aqui, elevado a 2/3, de um nome R qualquer, tá? E eu vou chamar essa galera aqui de L. Por que eu vou fazer isso? Para simplificar a minha conta, tá certo? Então, sendo assim, o meu lambda vai ser igual a L sobre R, todo mundo elevado a 3/8. Que isso aqui dá L elevado a 3/8 dividido por R elevado a 3/8. E eu ainda estou achando isso aqui muito cheio de potências. Eu quero simplificar mais ainda. Então, eu vou chamar esse L aqui, né, que na verdade ele é nq sobre 0 elevado a 3/8 de M, e esse R elevado a 3/8, onde o R é alfa, beta 2/3 de K. E assim eu crio dois coeficientes, né? Eu tenho o M, conhecido também como coeficiente dinâmico, que é um coeficiente em função apenas dos parâmetros de dimensionamento,
o M é o coeficiente dinâmico, e o K, que foi o R elevado a 3/8, ou seja, que é função do alfa e do beta, que é função dos parâmetros de forma, eu vou chamar de coeficiente de forma. Então, a minha equação, essa aqui, meu lambda vira N sobre K, tá? Então, assim, o valor do coeficiente de forma, né, que é o valor K da seção, ele vai poder ser calculado de uma forma tabelada para diversas formas geométricas que a gente usar em projetos de canais, tá? Então, o coeficiente de forma, ele vai ser tabelado para diversas formas geométricas utilizadas em projetos de canais. Então, assim, a gente vai fazer, né, a gente vai estipular esse parâmetro de forma aqui, esse coeficiente de forma para seção trapezoidal, né, que por consequência vai ser retangular e triangular também, e também para a seção circular, né, que aí a gente vai ter em função do nosso ângulo, tá certo? Então, trazendo esses elementos, essas deduções, né, descobrindo, então, esses parâmetros de forma para a seção trapezoidal, retangular e triangular, que são seções com aspecto parecido. Por que elas são seções com aspecto parecido? O que é que nós temos aqui? Né, nós vamos ter um canal com as paredes inclinadas, no caso do trapézio e do triângulo, o alfa, ele é diferente de zero, né? Se eu colocar aqui, ó, trapézio e triângulo, a inclinação aqui, ó, que eu estou chamando de alfa, o alfa, ele é diferente de zero. No caso do retangular também, né? A inclinação da parede aqui, ó, é 90 graus. Então, todas as nossas paredes possuem uma inclinação. O alfa, ele é sempre diferente de zero. Ele pode ser entre 0 e 90 graus. E ainda assim, nosso canal vai ter o mesmo parâmetro. Se o canal for trapezoidal ou retangular, ele também vai ter uma largura de fundo, né? Que nós chamamos o Bzinho aqui de largura de fundo. Caso ele seja triangular, a largura de fundo, na verdade, ela é zero, porque ele é isso aqui, né? Então, bem aqui, quando o B for igual a zero, o nosso canal, ele é triangular. E todos possuem aqui sempre a altura d'água. Por isso que a altura normal, ela foi a nossa dimensão, ela será, né, a nossa dimensão característica. Certo? Então, assim, né, a gente vai, então, utilizar uma notação, né, que é a notação aqui utilizada nessa figura, para essa forma de seção transversal trapezoidal em função de dois adimensionais, tá? Que dois adimensionais são esses? É a razão de aspecto, que nós já definimos na aula passada, né? Razão de aspecto, que é o nosso Mzinho, onde o M, ele é igual a B sobre Y0, ou seja, é a relação entre a largura de fundo e a altura d'água. E nós vamos utilizar também a inclinação do talude, que é o Z, tá? Esse Z aqui, nós vamos chamar, né, ele é igual à cotangente de alfa, tá bom? Então, o Z, ele é a inclinação do talude. Nós chamamos de inclinação do talude, ele é igual à cotangente de alfa, tá bom? Porque tangente de alfa, né, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, né, que ela é exatamente o inverso. Então, ela é essa, considerando aqui o alfa, né, sendo aqui, ó, cateto adjacente é o Z e o cateto oposto é 1, né, porque a gente está considerando aqui a altura
unitária, tá bom? Para depois sair multiplicando pelo y0. Então, a cotangente de alfa aqui é igual ao z, né? Onde o cateto adjacente é o z e o cateto oposto aqui igual a 1. Beleza? Então, como eu já disse, né, para canais de seções de geometria aberta, trapezoidal, retangular ou triangular, a dimensão característica da seção é a altura da água. Né? Então, a gente vai fazer aqui o lambda igual a y0. Lambda aqui, então, vai ser igual a y0, porque é exatamente o nosso parâmetro aqui, a nossa dimensão característica. Né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu y0 aqui nas equações que a gente encontrou. Né? Então, a razão de aspecto é b sobre y0, e o z aqui, que é o nossa inclinação do talude, vai ser cotangente de alfa, né, que é a componente ali horizontal. Quando a gente faz o lambda igual a y0, então, a área, que é alfa vezes o lambda ao quadrado, vai ser alfa vezes y0 ao quadrado. Só que quem é y0, né? Se a gente escrever o y0 aqui em função de z, tá certo? E de b. Então, vai ser, ó, o y0, né, a área, se a gente escrever a área, perdão, em função do y0 e de bzinho. Quem é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio aqui, então, vai ser igual. A base maior, ela é igual ao somatório de toda essa galera aqui, ó. Isso aqui tudo é a base maior. Só que essa distânciazinha aqui é a base menor. Então, a base maior, ela é o bzinho mais 2 vezes essa distância aqui. E quem é essa distância? Né? Se aqui, para um triângulo de altura unitária, a minha largura horizontal vale z, para um triângulo de altura y0, ó, quanto é que vai valer isso aqui? Semelhança de triângulos. Z está para x, assim como 1 está para y0. X, então, é igual a z vezes y0. Então, essa distância é z vezes y0 e essa aqui também é. Então, logo, a base maior é base menor mais 2 vezes z y0. Então, base maior, tá aqui ela, ó, mais a base menor vezes a altura da seção, que é a própria altura d'água, né? Dividido por 2. Isso aqui é igual a alfa y0 ao quadrado. Então, o nosso alfa aqui, ele vai ser quem, né? A gente vai ter, ó, 2bzinho mais 2 vezes y0, né? Vezes y0. Então, a gente cancela aqui esse 2 com os 2 daqui, né? Com o b desse. E aí, a gente fica aqui. O alfa, esse quadrado, vai embora com esse aqui. Alfa vai ser igual a b dividido por y0, mais o z, né? Quando a gente dividir por esse y0 aqui, ó. Mais z, que é igual, então, a m mais z. Porque isso aqui é igual a m. Então, o nosso alfa aqui é igual a m mais z, tá? O raio hidráulico, ele é área dividido por perímetro. Isso aqui é a área, né? E aqui é o perímetro, tá bom? O perímetro, ele vai ser largura de fundo mais 2 vezes esse tamanhão aqui, ó, que é a hipotenusa. Quem é que nós temos aqui? Aqui a gente tem y0, que é a altura, e aqui z, y0. Esse comprimento aqui, x, ó, é a raiz quadrada de z ao quadrado, y0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado. Então, x é a raiz de y0 ao quadrado, que multiplica 1 mais z ao quadrado. X é igual a y0, que multiplica a raiz de 1 mais z ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui é a hipotenusa. Nosso perímetro vai ser bzinho mais 2 vezes isso aqui, 2 vezes x. Então, isso tudo é igual a beta vezes y0.
Disso, a gente tira, né, a gente encontra que o nosso beta vai ser razão de aspecto mais E, dividido por razão de aspecto mais 2 vezes raiz de 1 mais E ao quadrado, tá bom? Porque aqui, quando a gente divide todo mundo por y0, né, aí a gente encontra aí as relações, dividindo aqui por y0, eu tenho B sobre y0, ou seja, M, cancelo com S e tiro isso aqui, então fica M mais E. Dividindo todo mundo aqui por y0 também, M, cancela com esse, ó, fica 2 e raiz, né, de 1 mais E ao quadrado. Eu estou dividindo em cima e embaixo por y0, que é exatamente para tirar esse y0 daqui, tá bom? Os elementos substituindo, então, né, o R é alfa vezes beta elevado a 2/3. Nós já temos o alfa e nós já temos o beta. O R é aquele parâmetro oriundo da forma, né? Que é são nossas características de forma. Então, a gente encontra o valor de R em função de M e de Z. Tá? Não vou entrar em detalhe dessas contas, porque aqui é matemática simples, só exponenciação ou potenciação. O K, então, que é o nosso fator de forma, né? É o nosso coeficiente de forma. Coeficiente de forma, ele vai ser igual ao R elevado a 3/8. E o R foi isso aqui, ó, que a gente encontrou. Vou pegar tudo isso aqui e vou elevar a 3/8. Isso é o nosso coeficiente de forma. E o nosso M, nosso L, né, que ele é NQ sobre raiz de 0. Nosso M, então, vai ser igual ao L elevado a 3/8 também. M é igual a isso aqui. O que a gente tem, então? Que lambda era M sobre K. E quem é o nosso lambda? Y0, que é a dimensão característica. Vai ser M sobre K. Onde M é igual a NQ raiz de 0 elevado a 3/8, porque isso aqui são parâmetros que nós temos, e o K, ele vai ser tabelado. E aí eu vou já mostrar aqui para vocês a tabela com esse K, tá certo? Deixa eu mostrar logo agora, deixa eu vir aqui para o Moodle. Tá aqui ele, ó, né? Os valores do coeficiente de forma, que é o K, tá certo? Essa tabela, ela é em função do Mzinho, do Z, né? Do M e do Z. Por quê? Porque o K, ele é calculado em função do M e do Z. Então, se eu chutar valores de M e Z, eu consigo encontrar os valores de K. Então, é isso que eu faço. Eu admito valores para M e para Z, e aí, com isso, eu encontro o valor do fator de forma. Conhecendo o fator de forma, né, o coeficiente de forma, e conhecendo a altura da água, né, daí, porque eu conheço a razão de aspecto, então daí a gente consegue dimensionar, né, o nosso canal aqui com os outros parâmetros do coeficiente dinâmico. Então, a gente consegue encontrar a vazão, a gente consegue encontrar a declividade, ou ainda assim a rugosidade, né, o coeficiente de rugosidade de Manning. E aí nós alternamos, né, o coeficiente de a inclinação do talude, eu alternei aqui entre 0 e 4, né, essa tabela continuou. 0, 0,5, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5 e 4. O talude, normalmente, ele varia de 0 a 5, dependendo do material da parede. E quem é que me diz isso? Tem uma tabelinha simplificada aqui também, que me diz, ó, a velocidade média, né, do escoamento em função do material da parede e também a inclinação usual dos taludes, de acordo com a natureza das paredes, né? Canais de rochas, de alvenaria acabada em concreto, o talude normalmente é de 0, né? Não tem inclinação, o canal ele é retangular. Rochas estratificadas, alvenaria de pedra, 0,5. Terra muito compactada ou pedras rochosas, 1,25.
Terra compactada sem revestimento, 1,5. Cascalho, 1,75. Né? Canais em terra porosa, 2. E canais em terra em geral, sem revestimento, variando ali de 2,5 a 5, certo? Então, isso aqui são... essas tabelas são super úteis. E aqui também, nesse arquivo, né, que eu até já mandei para vocês, tem os valores, né, do coeficiente de Mani, né? Tanto aqui esse extraído de Bandini, né, que é hidráulica, que aí depende da natureza das paredes, ó, como essa outra tabela aqui, tá? Que ela tem a natureza das paredes e as condições, né? Boas, muito boas, regulares ou más. Esses valores com asterisco aqui são os valores que a gente vai considerar quando a gente for fazer projetos, tá certo? E aí a gente tem, ó, conduto de barro, superfície de argamassa de cimento, tubo de concreto, canais abertos em rocha, canais abertos em rocha irregular, né, canal com fundo de terra, canal, conduto de aduela de madeira, conduto de barro, né, tubo de ferro fundido, e assim sucessivamente. Ó. Canais com revestimento de concreto, tá? Porque aqui são tubos de concreto. Tubo de concreto é uma coisa, tá? Que ele é seção fechada. Canais com revestimento de concreto é outra, porque aí é seção aberta. Então, a gente tem que levar em consideração esses detalhes. E aqui, para arroios e rios, né, que são canais naturais. Aqui em cima são canais projetados e aqui são canais naturais, né, que a gente tem que analisar a situação das paredes. Então, vamos agora aqui dar uma olhadinha como é que isso fica para canais com seções circulares, tá? Os elementos geométricos para a seção circular. Aqui, na seção circular, o que é que a gente tem? A gente vai ter o tubo fechado, né, de seção circular, e obrigatoriamente nós teremos que ter aqui superfície livre. A gente não pode ter esse conduto funcionando na seção plena, porque senão vai ser conduto forçado. Então, o que a gente vai ter aqui? A largura do topo, né, que é a largura aqui do escoamento, a altura da água, o diâmetro do tubo e o ângulo θ, que é o ângulo formado que vai do centro da circunferência, né, das duas retas que saem do centro e encontram aqui os dois extremos da lâmina d'água, tá certo? Esse é o nosso ângulo θ, que vai ser dado em radianos. E aí, geometria simples, tá? Geometria da seção circular, eu só vou trazer para vocês aqui quem são esses elementos. A área disso aqui, ó, que é essa área aqui, tá? A área vai ser essa área aqui, ó. É a área da seção aqui, puramente da superfície livre. Ela vai ser dada por diâmetro ao quadrado, vezes θ, menos seno de θ dividido por 8, tá? Isso é a área. O perímetro é essa região aqui, ó, é o comprimento desse arco, tá? Essa parte aqui vai ser igual a θ vezes o diâmetro dividido por 2. Logo, o raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, né, vai ser D sobre 4, que multiplica 1 menos seno de θ sobre θ. Com isso, a profundidade da linha d'água, né, que é essa altura aqui, ó, a altura vertical, ela é D sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de θ sobre 2. Aqui são só as propriedades do círculo, tá? Igual eu tinha lá no trapézio, aqui eu também tenho da circunferência. A largura da superfície, essa daqui, ó, é diâmetro vezes o seno de θ sobre 2. O θ sempre em radianos. E o ângulo, né, que é esse ângulo aqui, que eu preciso saber para alguns cálculos, vai ser igual a 2 vezes o arco cosseno de 1 menos 2y0 sobre d. E o ângulo sempre em radianos. Com isso, né, a gente consegue relacionar. O lambda, então, aqui na seção circular, ele é igual ao diâmetro, né? O diâmetro aqui é a nossa dimensão característica da seção. Dimensão característica
da seção. Então, vou fazer o lambda igual ao diâmetro. Daí, a área é alfa vezes o diâmetro ao quadrado. Isso aqui é a minha área. Logo, o alfa vai ser igual a essa galera aqui, em função de θ também em radianos. O raio hidráulico é beta vezes o diâmetro, então. Então, o raio hidráulico é igual a isso aqui, ó, que a gente calculou. Portanto, o beta vai ser 1 menos seno de θ sobre θ, dividido por 4. E aí a gente substitui, né, no R, que é alfa vezes beta elevado a 2/3, nós encontramos o valor de K1, que é o fator de forma, acho que está aqui no outro, ele está finalizado. Não, é aqui mesmo. É o fator de forma, ou coeficiente de forma para uma seção circular. E aí, a gente encontra que o M, né, que é L elevado a 3/8, não tem relação com a geometria. O coeficiente dinâmico, ele é exatamente a mesma coisa. Então, como lambda é M sobre K, o nosso lambda aqui, que é a dimensão característica, é D sobre K. E aí a gente fica que diâmetro, né, para condutos circulares, aqui é o coeficiente dinâmico dividido pelo fator de forma K1. E ele também vai ser tabelado. Como é que a gente faz a tabela do coeficiente dinâmico circular? A gente chuta o Y0 sobre D, ó, porque o K1, tá aqui ele depende do θ, tá? Então, como é que eu calculo o θ? O θ tá aqui, ó. É 2 vezes o arco cosseno de 1 menos 2y0 sobre b. Então, eu vou chutar valores para essa relação, e essa relação aqui, ela vai de 0 a 0,99, né? Por quê? Porque o y0 pode estar aqui, zerado, ou ele pode estar aqui até 0,99. Quando o y0 sobre b for igual a 1, isso aqui é conduto forçado. Porque quer dizer que a seção está plena. E eu não posso ter isso aqui no meu escoamento em superfície livre. Então, eu vou chutar valores de y0 sobre b, calcular o ângulo alfa, o ângulo θ, perdão. A partir de θ, eu calculo o meu K1, ó. Cadê ele aqui? K1, ó. Sabendo θ, eu calculo o meu K1 tranquilamente. E aí a gente monta essa tabelinha aqui, né, através de y sobre d e K1, variando aí de 0,01, né, até 0,99, porque eu não posso ter 1 aqui. O 1, ele já é conduto forçado. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, tá bom? Na aula que vem, nós vamos fazer exercícios sobre isso, tanto para o dimensionamento de canais em seções trapezoidais, retangulares e triangulares, tanto para o dimensionamento de canais com seções circulares. E aqui no material que eu já disponibilizei para vocês, também tem a tabela, né, do cálculo do fator de forma para os canais circulares, ó, que é o K1, e nós também temos aqui a tabela dos elementos circulares, tá? Ó, que é o y0 sobre b, o alfa, né, que é dividido por d ao quadrado, e o beta, que é raio hidráulico dividido por d, tá certo? A gente vai utilizar bastante essas tabelas aqui. Eu tenho elas em Excel também, vou disponibilizar para vocês, para que vocês vejam aí, né, como é que fica essa situação.